Meu pai tinha um grande. Vamos lá, galerinha. Como a questão pedia para determinar o lado desconhecido, o lado incógnito, vamos chamar de y, só para variar, né? O lado desconhecido, e vamos aplicar a lei dos cossenos. Poderia ter tanto começado com y ou com 17, porque eu tenho os ângulos opostos. Pode entrar. Não, não. Aí fica, ó, y ao quadrado é igual 17 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 17 vezes 15, fecha com o cosseno do ângulo oposto. Se eu comecei pelo lado y, eu termino com o ângulo de 32. 17 vezes 17 é 289. 15 vezes 15, 225. Menos 2 vezes 17 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 17 é 300 mais 210, é 510. Vezes, quanto é que é na tabelinha, por favor? O cosseno de 8? 4, 8. Fica à vontade. Fica à vontade, querido. Helena, por favor. Galerinha, continuando. Y ao quadrado é igual. Se tu for somar já aqui, 5 mais 9 dá 14, vai 1. 10 mais 1, 11, vai 1. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 514 menos... E aí vocês fizeram a multiplicaçãozinha ali, né? Deu quanto? 432. É isso mesmo? Confirma, galera? Ao quadrado vai passar para lá, raiz quadrada, e subtraindo 514 menos 432,48, 0,52. Extraindo a raiz fica aproximadamente... Isso, 0,2, quem colocou 0,3 também está correto, até uma aproximação melhor de repente, né? O 0,3. Era qual unidade? Metros? Então não podia ter quilômetros na resposta final, né? Tem que ser metros. Para ser coerente. É, na verdade, é o seguinte, ó. A galerinha que já agilizou, tem uma galerinha até que agilizou, porque é tarefa. E eu preciso desses minutinhos finais, para te ensinar o último detalhe da apostila. Tô emocionado, cara. Cara, como eu esperei por esse momento, cara. Tá quase! Se mais área do triângulo, eu sou o rei da área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Não, calma. Eu concordo que é fundamental na tua idade o cara saber que dá para calcular no triângulo fazendo base vezes altura dividido por 2. Só que imaginemos que eu te dou esse triângulo genérico aqui. A, B, C. E ele não é um triângulo retângulo. Um triângulo qualquer. Vou chamar agora esse ângulo mesmo de alfa. Se tu sabe que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, basta calcular a altura. Se eu descobrir aquela alturinha H ali, eu mato a charada. Se tu perceber, virou um triângulo retângulo aqui na esquerda. Eu conheço a hipotenusa e quero determinar o cateto oposto. Vou usar quem, galera? Seno. Seno de alfa é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Eu queria achar a altura, está dividindo, passa. Para achar a altura do triângulo é fazer um dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Mas a área de um triângulo tu já sabe há muito tempo que é base vezes a altura dividido por 2. Olhando para o triângulo nessa posição, quem é a base dele? O A, o cara que está na base, no chão, A. A altura dele é o H, que eu descobri que vale B vezes seno de alfa sobre... Pronto, tá aqui. Uma nova maneira de calcular a área de triângulos. E agora pode ser o triângulo que quiser, meu querido. Basta multiplicar dois lados pelo seno do ângulo entre eles, tá vendo? Ó? E dividir por... Pronto. E se eu quisesse usar os outros lados? Deixa eu chamar aqui de beta e ali em cima de gama. Quero ver se tu consegue determinar quais seriam as outras fórmulas. Usando os outros lados e os outros ângulos. A vezes C. A vezes C, um lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o beta, sobre 2. Terceira e última possibilidade. B vezes C, agora que faltou, né? Fiz A vezes B, fiz A vezes C, falta
B vezes C vezes o seno de quem? Agora é gama. É que aí de repente está ruim de enxergar. E as minhas letras gregas, né, tu sabe que não são aquilo tudo. As letras normais já são ruins, imagina as gregas. Tá, então ali é o gama. Por que é o gama? Porque eu estou usando o B e o C, né? Então, gama dividido por 2. Então tu vê, calcular a área de um triângulo tem mais essa carta na manga agora. Multiplica dois lados pelo seno do ângulo entre eles, divide por 2. Puf, acabou. Calcula a área do triângulo. Comparada com a lei dos senos, ou com a lei dos cossenos, é uma brincadeirinha isso aqui, né? Pela madrugada. Muito simples. Agora eu vou te dizer. Fera mesmo é o tal do Eirão. Ah, Eirão, esse cara é diabólico. Dá uma olhada. Só deixa eu ver se conta dele. Se conta de quando que ele viveu aqui. Cerca de 1100. Se bem que não sei se é esse aqui, ó. A fórmula de Eirão é uma fórmula muito especial para calcular a área de triângulos. Deixa eu contar pelo menos para vocês essa história para fazer um exemplo dessa nova fórmula. Galera, olha só. Até agora eu te ensinei a calcular a área de triângulo pelo método clássico, base vezes altura sobre 2, que é imaginando que um triângulo é um retângulo cortado ao meio. Te mostrei uma nova fórmula usando o seno, uma fórmula simples de compreender, tranquilo. Mas ninja mesmo foi Eirão. Porque Eirão descobriu uma fórmula para calcular a área de qualquer triângulo usando apenas os lados. Só os lados, mais nada. Não sei nem como ele conseguiu fazer isso. O negócio é o seguinte, Eirão disse: queres calcular a área de um triângulo, meu querido? Então tu faz assim, ó. Faz a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica. Quero ver se tu consegue adivinhar como é que termina essa fórmula. Onde P é igual a A mais B mais C sobre 2. O famoso semiperímetro. O senhor tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem. Não. O Eirão pode estar de sacanagem com a gente. E a sacanagem do Eirão foi ter deduzido essa fórmula. Eu hoje acho que não deduzo essa fórmula se eu for tentar, porque eu nunca estudei a dedução dessa fórmula, por incompetência minha. Mas essa fórmula eu sei que ela tem uma dedução casca grossa. Casca grossa a dedução. Eirão fez há milhares de anos atrás essa dedução. Para te confirmar que essa fórmula vale, porque eu nem acreditei nela quando me mostraram, eu falei, esse Eirão é um babaca, duvido que funcione. Vamos pegar o triângulo mais famoso do mundo. 3, 4, 5. Qual é a área desse triângulo? 12? Quase. 6. Base vezes a altura dividido por 2. Tu vê, o professor estava fazendo uma questão super difícil para vocês, né? 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Ai. Tu viu? Da turma inteira, poucas pessoas se manifestaram. Fraqueza de espírito, me perdoem. Né? Acabei de falar que poderia ter feito base vezes a altura dividido por 2, 6. Vamos usar a fórmula de Eirão, para ver se vocês entenderam. O que eu calculo primeiro para poder usar a fórmula de Eirão? Parabéns, o semiperímetro. Eu gosto quando a galera usa o nome correto da brincadeira. O semiperímetro é o perímetro dividido por 2. 7 ou 9, 10, 11, 12 dividido por 2, 6. Este é o semiperímetro do triângulo. A fórmula de Eirão diz para a gente fazer a raiz quadrada do semiperímetro vezes ele menos um lado. 6 menos 3. 3 vezes ele menos outro lado. 6 menos 4. 2 vezes o semiperímetro menos o último lado. 6 menos 5. 1. A área é igual raiz de 2 vezes 1. 2 vezes 3. 6 vezes 6. E a raiz de 36 é... o Eirão é fera, bicho! Brincadeira, milhares de anos atrás deduzi essa fórmula que muito engenheiro por aí não conseguiria, porque o cara realmente era um especial. Eu sou um reles mortal, Eirão, gênio. Eirão era gênio. Então, duas últimas fórmulas da apostila.
declaro encerrado o conteúdo, mas vamos aos exercícios, senão não tem graça. Fala, Professor, se fosse um dos lados fosse x, ele ia isolar o x? Aí assim, ó, se um dos lados for x, só dá para usar a fórmula de Herão se ele te fornecer a área. Sabendo que a área do triângulo tal é tanto, determine o valor de x, que aí eu ia igualar. Ia ter um xzinho aqui dentro, né? E aqui um valor. Eu ia levar os dois lados ao quadrado para eliminar a raiz quadrada e continuaria para resolver a conta. Ótimo. Na vida? Pra nada. Galera, eu já te expliquei, ó, tu não usa a matemática, eu ensino pra nada na vida, exceto ficar mais inteligente e se destacar em tudo. Certo? A fórmula de Herão, tu só usa para calcular a área, usando apenas os lados. Então, sempre que pedir a área de um triângulo e fornecer só os lados, Herão. Para nada mais, infelizmente. Porque, tipo, como teria outro jeito, que seria mais simples. Mas esse outro jeito, tu tem que ter um ângulo. Base vezes altura sobre 2. Pois é, por essa... Se tu só tem os lados dos triângulos, e se eu não te forneço os ângulos, tu teria que dar um jeito de calcular o ângulo para depois fazer por outro método. Então assim, a fórmula de Herão, ela é prática e boa quando? Quando eu só forneço os lados e nada mais. Dou lá 7, 10, para poder juntar, vamos colocar ali 9. E vai, calcular. Qualquer outro método vai ser pior que Herão nesse caso. Tá? Então é nesse momento, é um momento muito especial para usar a fórmula de Herão. Eu me ferrei, cara, eu tinha... Esqueci da fórmula de Herão, fazia tempo que eu não trabalhava com ela. Aí veio um aluninho numa assistência, professor, calcula a área desse triângulo para mim. Eu, a área desse triângulo? Eu fiquei a assistência toda, gastei 1 hora para matar a questão. Aí no final da assistência, eu, ai meu Deus, amigo, me perdoa, cara. Tinha essa outra maneira, aí fiz por Herão, o cara queria me bater no final. Eu gastei 1 hora para resolver por outra maneira que não fosse Herão, enquanto usando a forma de Herão, eu gastei 5 minutos, certo? Então, quando que se usa Herão? Quando eu te dou todos os lados e peço a... Que nem na prova. Na prova vai ter uma dessa. Eu te dou só os lados e te peço para calcular, certo? E eu te forneço a fórmula, ó que gente boa. Então, não tem que se estressar. Eu vou fazer mais um exemplozinho, passar a continuação da tarefa e já era. 10 minutos, é a glória. Vamos que vamos. Em português, geralmente, quando vão escrever o nome do Herão, escrevem H-E-R-A-O, tio, Herão. Embora o nome original pareça ser Heron, com um O-N no final. Eu vi ontem. Oi. Ótimo, olha que grande observação, Julia. O 6, o perímetro, o semiperímetro de dado 6 é só uma coincidência. Tá? Ótima colocação. Isso. Galerinha, dá uma... Isso, valeu, pessoal.